Olá, boa noite, aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura para ver quais são as energias para relacionamento, trabalho e finanças desses últimos meses, né, para terminar 2025. Parece que começou ontem, mas já estamos chegando na reta final. Eu vou trazer uma leitura mais completa hoje, tirando algumas cartas para as nossas relações, independente se são amorosas ou não, para o trabalho, parte profissional e para a parte de finanças, tá bom? Vou começar aqui com uma mensagem desse tarô, desse oráculo, né? Palavra de criança. E aqui fala o seguinte: mas eles continuam sentindo um monte de coisas. Eu sei que é assim. Sentem raiva quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Sentem-se tristes quando ficam longe de pessoas queridas. E sentem-se alegres quando conquistam algo porque lutam muito. E ainda ficam cheios de amor quando pegam um filhote bem pequenininho no colo. E aí, eu só que vem me falar sobre essa sensação, né, de uma vida nova, né, de quando um bebê chega numa família, mas trazendo aqui para um aspecto mais geral, o do quanto a gente precisa trazer esse sentimento de algo novo na nossa vida, de tempos em tempos, né, que a gente possa reformular alguns projetos, que a gente possa pensar em novas formas de a gente estar no nosso trabalho, de como organizar a casa diferente, de como mudar os móveis de lugar, que toda essa novidade, se a gente colocar na nossa vida, vai ter sempre uma sensação de que algo novo, né, tá acontecendo ali. Tira essa sensação de mesmice, né? Então, se a gente puder aproveitar essa energia para esses últimos meses que faltam, pensar em como eu posso usar a minha criatividade para transformar a minha vida naquilo que já existe. No mesmo trabalho, na mesma casa, seja mudando os móveis de lugar, seja fazendo uma rotina diferente para ir trabalhar, para ver se isso traz essa sensação desse novo, de como um bebê tivesse chegado na família, aqui de alguma forma que a gente possa trazer essa novidade para as nossas vidas, né? De cozinhar uma comidinha diferente, né? De comprar plantinhas novas, coisas que alteram sem transformar, né, a rotina em si, mas que trazem um ar de novidade para a nossa vida, tá bem? Eu vou começar aqui para relacionamento. Todas as cartas que saírem aqui, eu vou traduzir elas para o relacionamento, tá? Relacionamento com a nossa família, relacionamento com os nossos afetos, amores, né? Relacionamento com os nossos filhos. Então, eu vou tentar trazer uma visão geral para que a gente possa abranger todo mundo, né? Quem tem família, quem não tem, quem está numa relação, quem não tem, tá bem? Então, vamos começar aqui com relacionamento. Aqui sai a carta do apego, falando o seguinte: quando a gente faz que nem o tatu-bola e se fecha bem apertadinho em volta da gente, não deixa nada sair nem entrar. Aí a gente acha que é só aquela bolinha apertada e fica querendo protegê-la a todo custo. A frase: pratique a entrega, os apegos limitam sua liberdade. Então aqui, essa carta de apego, para mim, quando a gente pensa em relacionamento amoroso, não é legal, né? Talvez algumas pessoas tenham crescido com a ideia de que fazer tudo com o outro, né? Ter uma vida ali quase que de uma forma tão unida, né, com o parceiro, que você esquece da própria vida, que você esquece de ter os seus próprios amigos, que você não sabe onde você começa, onde o outro termina. E aí, essa relação, essa simbiose que acontece, como se a gente estivesse fundindo um aço, né, um ferro, e a gente se mistura de tal forma que eu não sei. Eu não sei se eu gostava de ovo antes. Aqui me lembrou um filme que eu vi há muito tempo. Não sei se o nome é Noivo em Fuga. Acho que é Noivo em Fuga, com a Julia Roberts. Ela, cada pessoa com quem ela estava, ela gostava de uma maneira de que o ovo ficasse. E aí, num determinado momento do filme, ele é um filme bem antigo, ela descobre que, na verdade, ela queria ser tão parecida com a outra pessoa que ela deixava de ser autêntica. E ela não sabia mais que tipo de ovo ela gostava. Ela simplesmente se fundia nessa vida do outro, que ela não sabia qual ovo de fato ela gostava. Ela gostava de determinada relação de um ovo específico, para que ela fizesse a vontade do outro. E isso, parte desse entendimento é de apego também, né? De eu gostar tanto do outro e de não ter vida própria, ou não ter um espaço só meu,
que eu me apego ao outro de um jeito que eu não sei nem mais o que eu gosto, se eu já gostava antes, ou se eu passei a gostar porque eu estou numa relação simbiótica com o outro. Então aqui me vem esse apego, essa necessidade de a gente deixar, principalmente nas nossas relações, o apego de lado, no seguinte sentido, né? Eu posso estar com alguém, mas será que de fato eu preciso viver essa vida do outro, tentando ser o outro? Ou eu posso compartilhar dessa vida sendo quem sou, aprendendo junto com o outro? Será que essa relação mesmo ela é saudável? Será que não fomos ensinados errado sobre apego, sobre como viver uma relação? Então é importante que eu entenda que estar com alguém não me faz necessariamente só gostar daquilo que o outro gosta. Me faz eu chegar na vida do outro sendo quem eu sou, porque é assim que eu vou agregar. Nós vamos somar duas pessoas diferentes, com duas vivências diferentes, infâncias diferentes, gostos diferentes. E isso é tão rico, né? Então aqui me vem trazer essa energia, né, do quanto o apego às vezes é ensinado para o outro que é amor e na verdade tá longe de ser amor, né? É uma falta de entendimento e de a gente continuar nessa manutenção, de exercer quem eu sou, né? De fincar ali as minhas vontades, não de forma rígida, mas de eu não me perder nessa relação, né? Eu poder estar ali, mas ter os meus próprios amigos. Eu poder estar ali, mas por que um domingo ou outro, né? Eu não posso fazer algo sozinha, tem que ser sempre na casa do outro, com a família do outro. Então aqui me vem uma ideia de olhar para esse apego de uma forma mais saudável, né? No sentido de eu posso estar com alguém, pode ser uma relação séria, mas o quanto disso eu preciso me perder para estar com o outro, né? Aqui eu vou tirar agora uma carta do poder, de um animal de poder, né? Que pode falar com você nesses últimos meses do ano. Aqui saiu, eu vou ler o que apareceu aqui, tá? O esturjão, que é esse bichinho aqui, ó. Aí fala o seguinte: com a energia de determinação e indicação, o esturjão é um peixe que nada contra a correnteza, e seu movimento na água é tão gracioso que não causa nenhuma perturbação. É o momento de doar os ensinamentos adquiridos no que é elevado e profundo, no que é belo e sublime. Aí a frase de afirmação: eu sou a determinação e a persistência na verdade, a lealdade afetiva compartilhada com aqueles que me cercam, a generosidade no ensinamento de maneira inovadora e profunda. Então aqui me fala do quanto esse peixe que nada contra a maré me fala sobre essa necessidade, porque ele respeita quem é, né? Ele faz isso porque ele respeita, né, o próprio estilo, né? Ele respeita a própria origem. Então, se nós fizermos isso com a nossa vida, a gente pode entender o apego como uma forma, tipo assim, num caminho contrário. Eu tenho que estar trabalhando para desapegar, para que eu esteja numa relação partilhando quem eu sou. Se eu tiver que ser o peixe que nada contra a maré, eu preciso me orgulhar disso, porque essa é a minha origem. E assim, conforme eu sou, eu vou atrair para mim pessoas que de fato estão procurando por um peixe que nada de contra a maré, entende? Quanto mais próxima do que eu for, eu me manter, né? Vamos dizer assim, a manutenção de ser quem eu sou vai trazer para minha vida as pessoas que gostam de pessoas que podem oferecer o que eu ofereço. Então aqui me vem uma necessidade dessa autenticidade, desse olhar de ter orgulho. E mesmo que eu caminhe, e mesmo que eu case, que eu tenha outra família, que eu possa me manter como eu sou. E se eu tiver que ser o peixe que nada contra a maré, eu vou ser e vou me orgulhar dessa origem. Então aqui me vem muito forte essas informações. Eu vou tirar aqui agora uma carta dos cristais, anjos e cristais. Quem gosta de trabalhar com os cristais, quem gosta de usar, né, como acessório também. Vamos ver quais são qual é o cristal, né, indicado para esse finalzinho de ano, esses 3 últimos meses, em relação às nossas relações. Aqui saiu Sugilita. Aqui fala o seguinte: aqui fala sobre você ser dono do próprio poder divino. Quando eu acredito que eu estou aqui, eu faço parte desse universo e que eu tenho um poder, né? Que esse poder não está fora, ele está dentro.
ele está na natureza, ele está na minha conexão com as coisas, com o universo, com Deus, com a religião, seja lá com que energia você, né, se conecte. Aqui fala da importância de sermos o dono, né, do meu próprio poder. Aí você fala assim, mas como eu tenho poder? Nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas escolhas. Isso é um poder imenso de você direcionar a sua própria vida, né, de você determinar que ninguém vai mais mexer com as suas emoções a ponto de determinar como vai ser o seu dia, que isso cabe a você, que é dona da própria vida, né? Aí fala assim, substitui a codependência, a necessidade de ser ali muito próximo às pessoas, né? Tentando ajustar o jeito delas por assertividade e empoderamento pessoal. Isso aqui combina demais com a primeira carta. Tanto do desapego quanto dessa necessidade de você, o esturjão, né, que nada contra a maré, aqui fala de que o empoderamento e a sua força não vai estar em você ficar fazendo o que os outros fazem, mas sim em você ser assertivo, né, vamos dizer assim, no seu próprio caminho, e você trabalhar esse empoderamento pessoal, que está longe disso, né, de ser codependente. Então aqui, essa grande palavra, né, codependência, ela precisa ficar para trás, para que você possa encerrar o ano com outro olhar, um olhar mais desapegado, né? Um olhar mais independente e autêntico. Aqui me vem, se eu tivesse que usar uma palavra nessa tiragem de relacionamento até agora, é sobre autenticidade. Eu saber o caminho que eu quero trilhar. Vou tirar aqui uma carta de cada oráculo. Trouxe 3 oráculos aqui, além desses, né? Esse aqui é o Oxo da Transformação. Vou tirar uma carta. A carta do Aquilo que Nunca Morre. Agora o outro Oxo aqui, que é o Oxo Tarô Zen de Oxo. Uma carta aqui. A carta do condicionamento. E para fechar essa primeira parte da leitura de relacionamento, o último oráculo aqui, depois eu vou puxar o tarô e o baralho cigano. Hoje eu tô te Lenormand, na verdade, né? A carta falando sobre simplicidade. Então, o que acontece? Aqui, nessa leitura, nessa parte inicial da leitura sobre esses meses, falta outubro, novembro e dezembro, né? Esse último, né, trimestre do ano de 2025, fala a primeira parte, além do desapego e de eu ter orgulho de quem eu sou, aqui fala sobre o que nunca morre, né? Quando a gente pensa isso numa relação, independente se for com os filhos, com a família, para mim o que nunca morre é energia do bem-querer, energia, aqui parece ter alguém rezando, né? Essa oração, essa prece que a gente faz diante de algo que se coloca nesse estado de... Aqui parece ter alguém contemplando, né? Alguém aqui meditando, como se fosse uma figura iluminada, e aqui uma pessoa do povo, uma pessoa comum, né? Vou dizer assim, rezando ali para essa pessoa, né? Aqui parece até Buda. Para mim, a fé que nós temos nas relações, entendimento que cada uma dessas pessoas com as quais a gente se relacionou ao longo da vida, o quanto de aprendizado elas trouxeram. E esses aprendizados que essas pessoas trouxeram para a nossa vida, isso é único, isso nunca morre. Então, mesmo que a pessoa tenha, vamos dizer assim, deixado um rastro de decepção, parte dele me trouxe ensinamento. Então, eu prefiro escolher olhar para as relações com esse olhar do quanto de aprendizado o outro me trouxe. Se isso foi mais sofrimento ou menos sofrimento, o que determina é o tamanho e a profundidade das minhas feridas, por exemplo. Se eu disser para você que eu não tenho problemas com traição e o outro me trai, isso vai me doer muito menos do que alguém que já tem a ferida de traição nela, por exemplo. Então aqui
a profundidade da dor que o outro deixa na minha vida e que é a forma que eu escolho olhar tem a ver com aquilo que eu já trago na alma. Mas se eu peneirar isso e me despir dessa emoção, né, do que o outro me causa, entendendo que na verdade o outro espelhou em mim as feridas que eu já tinha em mim, eu vou olhar para essa relação de uma forma mais espiritual, entendendo que cada um traz para minha vida aquilo que é importante para mim naquele momento, aquilo que vai me trazer o aprendizado. E parte desse aprendizado tem a ver com esse condicionamento, tem a ver com eu não me encaixar aqui, né? Aqui é aquela, me lembra sempre aquela frase, leão em pele de cordeiro, né? Mas aqui de alguém passando por vamos dizer assim, um bichinho que não é. Ele tá no meio de cordeirinhos, né? De ovelhinhas ali, mas ele não é. Ele é um felino. E aí me vem essa situação do esturjão, né? Que nada contra a correnteza. Então, aqui é uma pessoa que tenta ficar em grupos que não cabe, que traz dor, que não traz reconhecimento. Imagina, se você é uma pessoa de valor, iluminada, e você estiver no meio de pessoas que não reconhecem essa sua beleza, essa sua parte, né, grandiosa, porque a gente também não é feito só de luz, né? A nossa sombra também está ali. Mas se você estiver perto de pessoas que não compreendem o que você tem de valor como de valor, você vai estar sempre se sabotando. Você vai estar sempre com a sensação de que está fazendo algo errado, que vai estar no grupo errado. Só que, na verdade, o que falta aqui você enxergar é que você não faz parte dessas pessoas aqui. Você está no grupo errado. Aí me lembra aquela imagem que tem na internet, né? Tem uma cabeça de alho e uma tangerina que encaixa perfeitamente ali. Mas ela nunca vai ser alho. Ela vai ser aquela partezinha de uma tangerina. E mesmo que ela fique perfeita na cabeça de alho, naquele espaço ali de um dente que foi tirado, ela nunca vai ser um alho. Então aqui me vem esse entendimento de que é importante que você esteja entre os seus para ser visto, enxergado e valorizado. Porque senão você vai estar sempre... Aqui, por exemplo, há um grupo de animais que normalmente são presas e ele é um caçador. Então elas nunca vão ver você como alguém legal. Elas vão estar sempre amedrontados por você estar por perto. E não é você que está errado. Você está no grupo errado. Você está certo. Você é quem você é. Você é que assume que você nada contra a correnteza. Mas aqui, você nunca vai ser aceito. Porque aqui elas têm medo de você. Elas não vão valorizar o que você tem, né? E aí, quando eu me dispo disso e passo a enxergar a vida dessa forma mais simples, eu entendo que é muito menos trabalhoso eu ser quem eu sou. Então aqui tem essa mulher doce, olhando para esse caramujinho aqui. Ela é uma pessoa que vê a vida assim, admirando os bichinhos, os insetos, as plantinhas. E aí se você estiver num grupo que acha tudo isso uma besteira, você vai começar a se adequar sem precisar. Você vai achar que precisa se transformar e ficar diferente do que é, porque onde você está, dizem que isso é errado. No grupo que você está, eles comem esse bichinho aqui. Eles não admiram. Então, entende? Você precisa se olhar e entender que todo esse contexto que saiu aqui inicial aqui, às vezes eu tenho apego a uma coisa que de fato nem deveria estar na minha vida. Imagina se eu sou um peixe lidando com um pássaro. Eles podem em algum momento ali estarem próximos, né? Vamos dizer que um peixinho esteja nadando ali, determinado parte do rio, mais calmo e tranquilo, e um passarinho está ali pousado. Mas às vezes, dependendo do tamanho do peixe, esse passarinho pode comer o peixe. Porque ali naquela cadeia alimentar, o pássaro come o peixinho. E não é porque o pássaro é malvado, porque você não está no seu lugar. Então aqui não é para diminuir e falar assim, você não está no lugar adequado. Não, você pode estar onde você quiser. Eu estou falando na situação de uma relação, na família, entre os amigos, numa relação amorosa. Você precisa ser querido e visto, porque senão os seus valores ali, eles não vão ser reconhecidos. E você vai achar que tem que mudar. Você tem que mudar de pessoas e não de quem você é. Então, para eu ser vista, enxergada e valorizada, eu preciso fazer parte do bando, eu preciso encontrar a minha galera. Imagina, em qualquer relacionamento que eu esteja falando aqui, família, amigos, profissão, se eu não estiver me sentindo inserida, eu vou estar sempre inadequado. Então aqui é um pedido que se desapegue daquilo que não precisa, porque quando você for amado e querido, você não precisa ter medo das coisas.
É só você viver sendo quem você é, transformando, deixando a vida simples, sem apego, sem medo do outro ir embora, porque o outro se vê em você também. Ali é uma cumplicidade, ou da família, ou dos amigos. Tá todo mundo ali junto, né, no mesmo grupo. São todos felinos, ou são todos ovelhas. Não tem ninguém sendo a presa de alguém, sabe? Então aqui me fala dessa importância, desse empoderamento, quando a gente fala de autoestima, de entender quem se é também saber quais são os grupos que vão valorizar a pessoa que eu sou. Porque senão eu vou me sentir sempre inadequado. E isso traz sofrimento. Dentro de uma relação, me sentir abaixo ou acima traz sofrimento. Ou vou estar humilhando alguém quando me sinto superior ao outro, né? Ou vou estar me sentindo abaixo, tentando sempre ser mais. Não é melhor a gente estar num grupo de alguém que me enxerga, que me valoriza? Então a ideia aqui é, eu acho muito que esse apego, a gente tem apego quando a gente acha, né, que eu preciso prender, né, aquilo ali comigo, porque eu tenho medo né, de isso ir embora, de eu perder. Mas se eu trabalho esse ponderamento que falou aqui, e se eu tenho uma vida simples estando aqui entre os meus, eu vou saber que aquilo que eu admiro, que aquilo, né, que faz parte das minhas orações, aquilo nunca morre. E aí eu vou me ver, me enxergar dentro do grupo, né, que eu pertenço, que verdadeiramente eu pertenço. E isso não é para fazer, não é para trazer condicionamento, pelo contrário, é para entender assim, você pode estar onde você quiser, mas quando você não estiver inserido entre pessoas que não veem o que você tem como valor, ou você vai ser visto como vítima ou como algoz. Você não vai ser visto, né, como todo o bando. Para mim, isso numa relação não é... Por exemplo, um trabalho talvez seja muito positivo, né? Eu tenho pessoas com várias características diferentes. Uma empresa isso é muito bom, mas numa relação, se isso é muito distante de mim, imagina o exemplo que eu dei, né? Um pássaro com peixe. Como é que eles vão viver? O peixe vai viver ali, ele vai conhecer as profundezas de onde esse peixe nada, ou esse peixe vai conhecer o alto, né, das montanhas onde os passarinhos ficam? Então aqui, para mim, isso é complicado. E aí talvez o apego seja por conta disso, né? Vou continuar tirando as cartas aqui e vamos ver quais energias vão sair. Agora vamos tirar aqui a energia do tarô, para quem tá nesse primeiro grupo, sobre relacionamento. Independente do relacionamento que seja, familiar, de amizade, no trabalho, relações amorosas. A carta As de Espadas, Cavaleiro de Copas, Carta do Sol, Três de Ouros, no fundo do deck a carta Cavaleiro de Ouros. O que eu vejo aqui? Existe um movimento, mesmo que inicial, mesmo que tímido, vamos dizer assim, vindo na sua direção. Falar uma verdade, né? Mostrar uma verdade. Uma verdade que vai falar sobre amor, uma verdade afetiva, uma verdade que vai tocar o seu coração. E essa verdade vai trazer clareza e vai ser motivo de comemoração. Então aqui, se estivermos falando da vida afetiva, tem uma pessoa vindo na sua direção oferecer a sua copa de amor. Talvez esse movimento aconteça durante a noite. Talvez haja aqui uma diferença de maturidade entre você e essa pessoa. Mas esse movimento desse cavaleiro, que traz algo não só afetivo, mas na matéria de verdade, né, que você pode ver, sentir e tocar, porque aqui é o Cavaleiro de Ouros, já está vindo na sua vida. Só que aqui, o que está no fundo do deck, você não consegue ver, é esse movimento lento, né, que o Cavaleiro de Ouros faz.
Só que é um movimento consistente, né? Um movimento que, vamos dizer assim, que chega, né, para entregar, que chega trazendo, né, algo palpável, né? E essa situação não só vai trazer clareza, mas vai trazer, vamos trazer aqui, não sei se vocês percebem, esse solzinho, ele está iluminado bem aqui no terceiro olho, né? Como se isso de alguma forma fosse algo, né, que já é vislumbrado, né? Isso é uma coisa que talvez você já saiba, você já tenha recebido informações desse movimento, né? Isso de alguma forma vai pedir essa clareza, que vocês trabalhem junto de alguma forma, né? Que haja aqui um trabalho coletivo, né? Para que essa relação se constitua. Então, essa verdade, ela não vai construir nada. Ela vai vir trazendo uma possibilidade que vai trazer clareza, né? Algo que fala sobre afeto, que vai trazer, né, uma grande verdade na sua vida, talvez que você já saiba, né? Só que isso vai precisar ser trabalhado, né? Aqui, apesar de não falar, me veio muito uma energia de que talvez vocês precisem trabalhar juntos nessa relação. Claro, isso é óbvio, mas no sentido de vai ter aqui, para que isso se inicie um trabalho. Vamos ver o que vai sair aqui. Clarificando as cartas. Clarifica a espiritualidade, a carta 3 de ouros. No que esse casal vai trabalhar? Aqui talvez em melhorar essa comunicação, né? É algo que vocês precisam melhorar nessa relação, trabalhar em conjunto para que a comunicação seja mais fluida, para que vocês falem a mesma língua, né? Clarificando o sol. Aqui, apesar da clareza, né? Talvez alguém aqui pensando em como vai se dar isso. Como essa pessoa pode vir fazer um movimento, trazendo essa clareza, né? Que movimento devo fazer para trazer essa clareza, né? Clarificando o Cavaleiro de Copas. Essa pessoa vai fazer um movimento aqui na direção. Essas pessoas estão viradas uma para outra, como se fosse recíproco aqui, tanto para você quanto para quem faz o movimento. Aqui, pelo menos na energia, parece que estão voltados um para o outro, né? Essa pessoa já está esperando a outra vir, né? Aqui é como se, tá vendo? A moça voltada para o cavaleiro ali, vindo de longe ele se movimentar, porque ela já sabe por esse terceiro olho, né? Essa clareza, ela já recebeu talvez uma confirmação pela espiritualidade. E aqui, essa verdade é algo que tem a ver, né, com pedido ao universo, aos mentores, à espiritualidade. Talvez você tenha pedido essa clareza, essa verdade, né, vinda da espiritualidade para você, para acalmar o seu coração. Só que aqui parece que alguém que já sabe, né? Clarificando aqui a carta Cavaleiro de Ouros. Essa pessoa vem trazer algo material, uma vida familiar, uma vida, né, junto. Aqui fala de parceria, né? Essa aliança traz esse algo sério, né, que essa pessoa vem trazer. Então, além de algo que vai ser palpável, né? Porque vai ser uma relação, vai ser uma vida. Essa pessoa quer te oferecer uma vida. Aqui essa aliança já comporta em cima casa, família, um lar. Aqui tem o marido e a esposa, as florezinhas, o jardim, a casa. Inclusive a casa já está sendo ocupada, porque só sai fumacinha, né, na chaminé quando a casa está sendo ocupada por pessoas. Então aqui me fala que essa pessoa vem trazer para você essa proposta de família, de estar juntos, né? Você já sabe em relação à sua espiritualidade que essa pessoa está se movimentando. Talvez isso tenha sido, ainda esteja acontecendo, porque aqui fala de um movimento lento. Só que as de espadas fala desse início com verdade, que traz afeto, que traz parceria, que traz clareza sobre tudo que vocês viveram agora, e vai precisar que vocês trabalhem junto, né, da comunicação aqui. Não sei se vocês se comunicam à distância. E aqui me fala que essas escolhas, né, tanto você quanto a outra pessoa, vocês vão ter escolha, né, do que fazer. A pessoa vai trazer essa proposta e você pode analisar, né, se isso cabe na sua vida,
se você ainda quer essa pessoa, talvez essa lentidão tenha passado muito tempo e você já não se veja mais nessa situação, então você não se vê na possibilidade de construir com essa pessoa, né? E aqui eu senti falta de alguma coisa, sabe? Pensar aqui, vou tirar o seguinte, vou pegar aqui o vidente da luz. Conselho da espiritualidade para essa pessoa, sobre essa verdade, sobre isso que está sendo oferecido, que o universo tem para aconselhar. Aqui, ó, Rei de Copas. Aqui existe, né, quando a gente fala de Rei de Copas, é uma pessoa que sente muito amor, que está ali conectada, né, com seu coração, mas que talvez tenha uma dificuldade, né, de falar sobre o sentimento. Tá ali, ele tá sentado com os pés, não sei se vocês percebem, aqui dentro da água, mas a maior parte do corpo fora, ou seja, só uma parte do corpo dele toca a água, né, que fala sobre as nossas emoções. Ele de alguma forma está tocando aqui a estrela do mar, ele está num pequeno contato aqui com essa água, mas aqui tá vendo, tem um barquinho aqui, como se isso falasse de um movimento. Ele está conectado totalmente com a espiritualidade nesse momento, para pensar nesse movimento, né, de como falar desse sentimento, abrir o coração, porque o Cavaleiro de Copas também traz essa energia, né, de alguém que não sabe falar do sentimento. Ele sente, aqui não sei se vocês conseguem ver, sai um raiozinho, né, aqui no meio do peito dele, ou seja, ele sente a real, mas ele não consegue falar sobre isso, né? No fundo do deck aqui, talvez você tenha esperado por essa pessoa muito tempo. Aqui sempre me dá a sensação dessas fases da lua, mas também tem a ver com moedas, né? Do tanto que você investiu nessa relação. Olha quantas fases, olha quantos períodos vocês passaram. Ela tá até sentada esperando esse movimento, né? Mas parece, sim, cartas muito positivas, né? Essa pessoa tá pensando como fazer, como te trazer a clareza. Você tá esperando essa pessoa tá se movimentando na sua direção, é algo trazido pela espiritualidade. Se você quer te oferecer algo real, voltado a algo na matéria, uma família, uma casa de verdade, vocês vão ter que trabalhar melhor, talvez, na comunicação de vocês, e vocês vão ter opção de escolha, né? Isso não vai ser, você não vai estar obrigado a nada, você vai poder escolher se você quer, de fato, viver isso aqui, tá bom? E para fechar essa leitura, uma carta aqui de mensagens da vida. Muito tempo que eu não trago esse oráculo aqui pro canal. Aqui fala alcançando a paz e traz a seguinte mensagem: hoje eu me volto para dentro para encontrar a fonte de minhas experiências. Nesse lugar eu encontro a paz que advém da busca da verdade. Eu compreendo que as riquezas que tenho e descubro dentro de mim aquilo que tem mais valor do que toda a riqueza do mundo exterior. Passo a passo continuo a busca espiritual e aos poucos me liberto, elevando-me cada vez mais alto e alcançando a verdadeira paz interior. Aqui me lembrou muito dessas ligações de almas, né? Às vezes, o foco, ele nunca é na relação. O encontro de almas, o foco é nesse crescimento espiritual, é nessa jornada espiritual, no que viemos fazer aqui, nessa dimensão. Então, o encontro afetivo, ele desperta você para essa experiência. E a partir desse despertar é que muita coisa acontece. É quando você entende que está numa caminhada de almas, é quando você entende que o outro não está te castigando nem sendo ruim, ele também está crescendo, né, com esse encontro. Então há um trabalho de ambos os lados, porque o mais importante nesses encontros é o trabalho espiritual, é a caminhada aqui na Terra, é o acordar para esse mundo, né, de estar desperto sobre a sua importância espiritual aqui, do quanto você estar consciente é importante para a Terra, para elevar a energia, né, desse planeta que você está hoje. Então, só que esse despertar vem desse amor, desse encontro, desse enlace, dessa relação. E depois desse encontro há uma caminhada enorme, né? Muitos aqui, inclusive, se perdem nessa caminhada, mas aqui me fala de algo real, de algo palpável,
né, de uma relação bonita que vai nascer, que vai significar família, né? Aqui realmente ficou bem no final amarrado, como se fosse relacionamento amoroso, tá? Se for algo no sentido profissional, né? Talvez você vai receber uma comunicação por e-mail sobre algo, né? Uma empresa, algum trabalho que você vai precisar desenvolver, né? Você vai ter clareza sobre esse algo, né? Profissional. Talvez você já tenha pedido em oração, né? Esse contato, esse cargo, essa oportunidade de trabalho. Isso vai trazer para você algo financeiro que vai também melhorar a sua família, né? Talvez vai ser uma aliança no trabalho que vai te trazer muita prosperidade. Aqui me vem isso, caso seja no âmbito, tentando, né, fazer a interpretação aqui no âmbito profissional, tá? Mas aqui me vem realmente como algo amoroso, tá bem? Deixo vocês aqui, vou abrir agora a leitura, quem quer saber sobre o trabalho, tá bem? Um grande beijo, queridos, obrigado por vocês estarem aqui. O ano tá terminando, faltam 3 meses, mas ainda tem muita água para rolar. Então que a gente possa andar juntos nessa caminhada até esse momento para virar o ano, né? De uma forma mais consciente da nossa jornada aqui, tá bom? Se você não for ver, acompanhar aqui, agradeço você estar aqui nesse momento. Um grande beijo e até a próxima. Continuando aqui, para quem escolheu ou para quem continua, né, na leitura desse final de último, né, trimestre de 2025, trouxe aqui alguns oráculos. Então, a primeira parte da leitura é sobre os oráculos. A gente vai ver quais são as energias que vão sair aqui. Vou começar com o tarô Palavra de Criança, para ver o que vai sair aqui sobre trabalho, área profissional, para quem trabalha, para quem empreende, para quem está ainda, né, se organizando para trabalhar, está começando a jornada, né? Aqui saiu a carta da cooperação, falando o seguinte: é quando a gente, esse oráculo, só para você entender, ele é feito com palavras, textos infantis, né? Então aqui vai vir numa linguagem infantil para você tentar trabalhar isso dentro, né, da sua realidade. Então aparece assim: cooperação é quando a gente se reúne com um monte de crianças em volta de uma grande mesa. E aí cada um coloca uma peça de quebra-cabeça que só ela tinha. E todo mundo brinca então de montar junto. A frase é: valorize nos grupos as qualidades individuais. Olha que interessante essa carta para o trabalho, né? Quando a gente pensa num trabalho, diferente de uma relação, a gente pesquisa, né, e para contratar pessoas, né, com características, qualidades diferentes, porque isso vai ser muito agregador para a empresa, né? Então, eu vou ter uma pessoa que é mais focada, a outra que é mais expansiva, e isso numa equipe, essa diversidade, ela traz muita riqueza na troca, né, na entrega dessa equipe. Então aqui, quando fala de cooperação voltado ao trabalho, eu penso que é importante eu saber da minha contribuição aqui. Essa cooperação me fala sobre aquilo que eu também entrego. Eu faço parte desse grupo. Então é importante eu me ver, me enxergar importante, né, para essa, vamos dizer assim, não só a organização do trabalho, mas para que isso vá para frente. Eu preciso entender e me enxergar aqui que parte do que eu faço junto a essas outras pessoas é a cooperação que é necessária para aquela máquina girar. Então aqui é uma coisa para além da cooperação, né? A cooperação é só uma parte. Aqui eu coopero, claro, porque eu estou sendo paga para isso, mas eu estou falando sobre a importância que você tem para esse local. Quão único você é, e a gente às vezes não enxerga isso, né? Então fala, é importante valorizar nesse grupo que você está, pode ser um grupo da igreja, né, que talvez você faça um trabalho ali comunitário, talvez na sua empresa, né, onde tem um grupo importante, que cada um ali, cada função que existe ali, e essa função no sentido de desempenho de funções diferentes, né? A pessoa que é caixa desempenha uma função, a pessoa que é estoquista desempenha outra, e aí a gente vê o quão rico se forma isso nessa entrega, cada um dando aquilo, né, que tem de melhor. Muito legal, isso numa empresa é sensacional, mas é importante que você se veja, né, que você se enxergue assim, né?
fazendo parte dessa equipe, essa entrega, a transformação, tudo que é acrescentado ali naquela parte profissional, você faz parte dela, né? Seja como cabeça, a pessoa que pensa, seja como, né, alguém, um componente desse grupo, né? Às vezes a gente não se vê nessa importância, e você sim, você tem importância, né? Cada parte, né, composta por esse grupo de pessoas faz com que o trabalho seja feito, né? E isso só pode acontecer porque você está lá, né? Você não é só mais um. Você está ali para contribuir com aquilo que você tem de característica, né? A segunda carta vem do tarô do Oxo Transformação, falando de autenticidade. Aqui me traz energia voltada para o trabalho, no sentido de, sabe quando você quer não só fazer tudo, mas quando você quer fazer algo para agradar o outro? E aqui pede que, assim, talvez o retorno que você teria de vida, né, a circunstância no trabalho, na vida profissional ou no seu empreendimento, fala sobre as pessoas que estão enxergando e procurando esse tipo de serviço, ou as pessoas que estão procurando o trabalho dessa empresa. O que eles procuram é único. E você tem que se orgulhar de ser autêntico, porque o que você contribui, que é o que sai aqui na carta da cooperação, é somente você, do seu jeito, do seu modo. Então aqui, quando eu me valorizo e entendo que a minha entrega é única nessa empresa e que mesmo que eu seja substituído aqui, nenhuma entrega vai ser igual à minha, eu entendo também meu valor. Eu sei que o que eu contribuo, o que eu entrego naquela parte profissional, só eu posso fazer. E mesmo que eu seja substituída, né, que no dia seguinte que eu saia de lá já tem alguém no meu lugar, aqui vai ser algo único, né? Ninguém vai esquecer, né, do tanto que você se entregou. Só que essa autenticidade, ela não é trabalhada na gente, né? Parece que todo mundo quer a mesma coisa. E aí quando você não está entregando igual, você fala, poxa, mas todo mundo, cara, mas eu não sou todo mundo. Já diziam as nossas mães, né? Não somos todo mundo. E aí quando você é autêntico, você pode também não só encontrar a sua equipe, mas você encontrar o trabalho que de fato uma empresa está buscando. Mas se você tenta, né, ser como todos são, ninguém vai te enxergar, porque você só vai ser mais um, né? Então esse trabalho, nessa autenticidade, esse trabalho em si, buscando que você possa entregar aquilo que de fato é seu, né? É genuíno aqui do seu jeito. Fala que é como se você tivesse um olhar diferenciado, né? Que as pessoas que estão ali trabalhando com você te vissem assim diferenciado, porque você é autêntico, né? A terceira carta do oráculo fala sobre a pureza. Aqui, quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa assim, caramba, eu trabalhei com uma pessoa que todo mundo falava desse profissional com muito afeto, como se ele tivesse sido a única pessoa na vida que era ingênua, que era bacana. E cada uma tinha uma história para contar dessa pessoa. Assim, cara, você tinha que conhecer fulano. Nossa, fulano era incrível. Ele parecia um anjo. Ele era um cara puro. Esse tinha um cara tinha mais de quase 40 anos. Por quê? Porque a pureza, ela não tá no fato de você ser adulto. Ele tá na forma que a pessoa vê. Imagina a pessoa que tem o cuidado de parar para observar uma flor dessa, enquanto tá todo mundo ali na correria, né, no ganha-pão, sem olhar nem para o que está do lado, que dirá para uma planta. Aqui você vê o tamanho da pureza. E se estivermos aqui falando de você, ou de alguém que você trabalha, ou de alguém que está na sua equipe, essa pessoa tem muito a contribuir. Ela vai ensinar, ou você vai ensinar os outros a ter um olhar único diante de algo aqui. Essa pessoa tá tão focada nos detalhes, é quase que uma artista, né? A forma que ela olha é para conhecer cada cantinho dessa flor, para entender cada cor ali única dela. E essa pureza, né, de coração que está nessa entrega, poucas pessoas têm. Mas quando se é autêntico, quando se respeita quem se é, você não tem vergonha de ser essa pessoa que fala assim, nossa, a pessoa tão ingênua, meu Deus, nesse ar de crítica, né? Não é sobre isso. Aqui é sobre essa pureza, ingenuidade, caramba, olha como fulano é. Porque você também se orgulha de ser essa pessoa, né? E quando você se orgulha de quem é, você, de alguma forma, eu sinto como se você passasse isso, né, para o mundo, se deixasse esse recado no mundo sobre quem você veio,
o que você veio fazer aqui, né? Que forma você pode contribuir para essa existência, como se fosse algo único, né? Tarô do Osho fala sobre completude. Olha que interessante. Aqui na primeira carta falou sobre cooperação e falou sobre quebra-cabeça. Que numa empresa, se cada um tiver em mãos uma peça, todos juntos e unidos e numa direção única, poderão construir esse quebra-cabeça juntos, porque cada um vai ter uma peça. E na vida profissional é assim, né? Se você tiver um negócio, existe uma engrenagem ali para isso funcionar. Desde a pessoa que vende, né, vamos dizer que fosse uma empresa de comida, um restaurante, desde a pessoa que planta aquela alface lá na fazendinha dele e que depois vai chegar numa entrega de caminhão para esse restaurante, para que ele faça as saladas, desde esse momento, né, até a pessoa que vende o prato ou que faz a entrega, né, do prato, eles contribuem para que isso funcione, para que essa engrenagem ande. Então aqui quando você se vê único desse jeito, entendendo que o seu ponto ali é com aquela peça. Se todos colocarem menos você, a peça vai estar incompleta. Se todo mundo fizer a sua parte, mas não tiver o sal para temperar a comida, não adianta tudo funcionar. Então aqui me fala de um entendimento sobre o seu próprio valor, de se ser, né, de você admirar quem se é. Isso é muito poderoso. E aí quando você está nessa energia, né, de empoderamento nesse nível, você fala assim, poxa, eu sei o meu valor. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não aceita mais estar numa relação ali, numa empresa, né, que não te valoriza. Porque você sabe o que você entrega. Então isso é poderoso demais. Será que um animal de poder? Aqui saiu sobre a girafa. Olha que linda. Falando o seguinte: atue com a energia da visão sábia e poder do silêncio. As pernas da girafa são fortes e estão na terra, mas sua cabeça está elevada. Hora de melhorar sua percepção intuitiva e espiritual ao observar a vida terrena para ser forte e doce. Dispor da habilidade sábia do futuro, entender o passado e conciliar com o presente. A frase de afirmação é a seguinte: eu sou a visão sábia e clarificada do aqui e agora. Eu sou o equilíbrio da fala e do silêncio. Sou a inspirada ou inspirado na consciência divina que expresso na consciência humana. Eu sou habilidoso na força e persistência, na calma e docilidade. Olha que interessante. Aqui é a pureza de ser doce, tão doce quanto a girafa, mas sem deixar de estar aterrada na terra, né, aterrada ali no chão, né? Mas sem, no entanto, tirar a cabeça das nuvens, porque é ela que vai te fazer sonhar. Sonhar com um cargo melhor, com uma profissão melhor, com uma promoção, né? De não se contentar com pouco, de ser autêntico, de saber o seu valor, se retirar de determinados lugares, empresas que talvez não te mereçam. Então aqui, quando você encara o seu valor, você entende que a vida nunca vai te deixar descoberto. Você vai ter sempre um espaço em qualquer empresa, porque a sua habilidade, ela tá para além daquilo, né, que se vê no currículo, tá bom? Você veio aqui para fazer, só você veio para fazer. A carta do cristal, anjos e cristais, fala do ópalo. Não sei se é opalo aqui, né? Acho que é opalo pra gente. Essa carta é em espanhol. Fala o seguinte: permite brilhar e decolar. Esse cristal te ajuda a mostrar a sua valentia e expressar teu lado mais extravagante diante do mundo. Isso é autenticidade aqui, né? Isso é ser autêntico. Isso é saber do seu poder. Aqui tem alguém sendo elevado, né? Ele confia, usa da espiritualidade, sua fé e manifestação, se eleva, e aqui ele começa a direcionar e salvar pessoas como se ele passasse a ser um anjo, né? Como se tivesse a ser ascensionado. Por quê? Porque ele sabe do valor. Ele reconhece a sua pureza no coração. Ele sabe que isso é o único. Ele sabe que a sua parte nesse lugar profissional é de colocar essa peça no final. Porque sabe que cada um desse grupo, dessa equipe, né, seja lá onde você estiver desempenhando a sua profissão,
tem um papel crucial de botar a sua própria peça. E aí a cooperação está feita, porque cada um cumpriu o seu papel. E ali no final vai ter o trabalho realizado, né? Algo executado, porque você sabe do seu valor. Você sabe, né, que parte ali, que a sua mão de obra está sendo de alguma forma usada, né, por aquela empresa, por aquele serviço, né, vamos dizer assim, alinhado com aquilo que você veio fazer aqui, tá bom? Muito bonita essa primeira parte desses oráculos. Agora eu vou tirar o tarô, Lenormand, e no final a mensagem da espiritualidade, tá bom? Vamos lá ver o que tem aqui para nossa vida profissional, para o trabalho, para os projetos, para os nossos negócios. O que vai sair daqui para o último trimestre de 2025 para a área profissional. Vou tirar 3 cartas. A carta 6 de copas. A carta do Rei de Ouros. Carta 4 de copas. No fundo do deck, a carta 5 de espadas. Olha que interessante. Aqui tem alguém que deu as costas, né? Sofrendo aqui, porque alguém não foi legal, né? Se a gente pensa numa energia dessa no trabalho, eu tô falando de uma jogada suja, né? De uma jogada que não foi bacana. Aqui houve conflito de interesses, né? Houve uma briga, uma disputa, algo aqui ligado à parte profissional, né? Que te faz ficar assim, ó, desgostoso, né? Como se tivesse só ali focado no que ainda vai vir no futuro, sem, no entanto, olhar para o presente, porque está sendo oferecido nesse momento, né? E aí, essa energia, esse poder, esse manifestar de algo poderoso, ele de alguma forma, para mim, está vinculado ao passado, algo de nostalgia. O que acontece? Quando aqui a gente se sente assim meio traído, né, derrotado, de alguma forma que é preciso, nesse momento, aceitar, né? Por exemplo, essa pessoa aqui, que sai daqui parece humilhada, porque todas as espadas ficam com essa pessoa sair aqui cabisbaixa. É preciso aceitar que você perdeu, talvez, em algum momento, que talvez você não tenha tomado a melhor atitude aqui e parta de algum lugar envergonhado, né? Só que isso não pode fazer você ficar preso, né, a algo nostálgico, como se você não pudesse, né, caminhar daqui para frente com essa verdade. Aqui, inclusive, quando sai a carta sobre autenticidade, sobre entendimento de cooperação, e você foi a pessoa aqui, ou alguém foi, né, o motivador dessa desonra, dessa disputa, desse conflito, ou você sofreu isso e você é a vítima. Aqui, independente de quem seja, a lição da espiritualidade é você não deixar de viver o presente. Vamos imaginar que você fosse a vítima, tá? Eu vou ler como se você fosse a vítima, qualquer coisa você inverte. Se você ficar focado no sofrimento e não perceber o que a vida está te oferecendo agora, as oportunidades que você vai perder é de enriquecer. É de olhar e falar assim, caramba, olha o que você está deixando para trás, porque você está de olho num sofrimento, em algo que alguém te puxou o tapete lá atrás. Esquece isso e vai viver. Deixa para a espiritualidade resolver isso. Deixa para a espiritualidade julgar quem está certo e quem está errado. Sempre que eu olho para algo voltado a uma visão mais espiritual, eu me retiro, inclusive, do papel de julgador, do papel de que eu estou ali. Não, mas isso tem que ser feito justiça. Quem disse? Eu, que sou tão igual ao outro, só mudam os problemas e os temas, mas eu tenho as minhas sombras como essa pessoa que traiu. E por que agora eu quero julgar ferro e fogo essa pessoa? Como se eu fosse um ser elevado? Não, eu estou aqui na luta. Só que para eu adquirir essa riqueza, isso tudo que vai me trazer prosperidade, eu preciso olhar para o presente e deixar de olhar que me passaram a perna de uma traição ou de um conflito, né? Para quê? Para que eu saia dessa nostalgia e possa então me direcionar àquilo que a vida está me oferecendo, que é essa grande riqueza. Só que isso tem a ver com o meu entendimento sobre algo. Não tem a ver sobre a outra pessoa. A outra pessoa me trouxe uma lição que o que não está sendo enxergado e visto
é que esse olhar do passado, ele tem te impedido de ver a prosperidade do presente. E aí você fica nesse papel de, mas meu Deus, eu não vou me vingar, isso vai ficar assim mesmo? Vai, porque não nos cabe esse papel de julgador. Eu tenho as minhas sombras e mesmo que eu não esteja, né, no mesmo lugar dessa pessoa, talvez cometendo coisas, né, que trazem essa sensação de derrota, poxa, eu estou lidando aqui com as minhas coisas, né? Então, caramba, me cabe sentar agora e apontar o dedo? Quero que seja feita justiça, que aquela pessoa puxou meu tapete. Quem sou eu? Eu sigo daqui. Eu sigo da puxada do tapete. E agora o que eu faço com isso? Eu não vou ficar na nostalgia, não. Agora eu vou ver o presente. Eu não vou ficar aqui pensando o que aconteceu no passado, né? Que mexeu com o meu emocional. Eu vou aqui olhar para o presente e ver que as taças que estão ali paradas, eu ainda vou acessar. É o meu futuro. Mas no meu presente tem alguém ali me oferecendo uma taça e eu não estou vendo. Né? Para quê? Para que eu possa acessar essa riqueza, esse poder, né? Esse auge financeiro que vai vir depois dessa derrota. Eu sinto muito que algumas questões que a gente vive na vida, elas trazem derrota não para me testar, para mostrar que aquilo que ficou para trás talvez não fosse o melhor. Então a taça que está sendo oferecida aqui é onde está a minha chance, não naquela esteja do futuro. Ainda vai vir aquela opção no futuro, ainda não está aqui. Só que eu fico olhando para o passado, para aquilo que me aconteceu. E essa nostalgia que eu sinto aqui, ela não é positiva, porque ela me deixa estagnada, tá? Eu vou tirar aqui para clarificar as cartas do Vidente da Luz para clarificar e trazer para essa mesa de trabalho um maior entendimento. Vamos lá. Clarificando Rei de Ouro saiu Rei de Copas, saiu Pajem de Copas. Clarificando 4 de Copas saiu a carta 2 de Espadas. Clarificando aqui 6 de Copas saiu a carta As de Ouros, As de Copas, desculpa. E clarificando 5 de Espadas saiu a carta do Rei de Paus. Opa. Olha que interessante. Quando eu penso na carta Rei de Ouros, né, nesse poder, nesse conquistar da matéria, né, que o Rei de Ouros fala de alguém que está bem de vida, né, que conquistou aqui, né, uma etapa bacana na vida profissional. Só que aqui, esse Pajem de Copas, olha a cabeça dele, né? Como é que ele vai alcançar essa posição de rei se aqui ele está pensando, né? Ele está, vamos dizer assim, preso, talvez, num pensamento, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um porquinho com dinheiro voando aqui, como se também aqui falasse da área profissional, mas a carta Pajem de Copas, para mim, fala de uma sensibilidade e talvez uma imaturidade, né? Que fica beirando isso, do que poderia ser, do que eu poderia alcançar, com a cabeça meio que nas nuvens, sabe? Aqui parece assim, aparece parte da cabeça dele aqui, mas lá em cima ele tá com a cabeça nas nuvens, como se aqui fosse uma etapa inicial. Por quê? Porque ele tá pensando no que poderia ter sido, meu Deus, quanto dinheiro aqui, né? Porque tá viajando aqui nesse dinheiro do porquinho com asa, né? Só que isso não tá ali, isso tá é como se estivesse aqui em fases e etapas diferentes. Aqui fosse uma etapa, aqui fosse outra. Cara, não importa, não é o presente ele tá aqui, matutando e pensando, né? Página aqui se fosse um relacionamento, eu leria de outra forma, mas aqui para mim, na área profissional, me fala sobre algo de imaturidade minha ou dessa pessoa, né, que saiu de vítima aqui. Tudo bem, ela foi vítima, mas e aí, eu faço com o que agora com o que eu passei? Então, a vida está me pedindo maturidade de um rei. E eu estou agindo como um pajem, né? Meio que, sei lá, encantado aqui, sabe? Com esse pensamento perdido, né? Eu não sei se aqui teve algo de romance no trabalho, mas me parece só que é algo de maturidade mesmo, né? De ficar pensando em outro momento, viajando aqui. E aí, quando eu penso na carta 4 de Copas, e eu não enxergar o que está sendo me oferecido no presente, olhando para o futuro, eu percebo que isso aqui são as coisas da minha cabeça, que estão me tirando a visão real. Aqui ela não está com a mão vendada, ou seja, ela pode tirar essa venda do rosto. Ou seja, ela pode olhar, enxergar tranquilamente essas taças aqui, essa taça na mão da vida. Mas ela não quer ver, ela quer olhar para o futuro. Só que no futuro, ela só chega lá se ela passar pelo presente.
E no presente ela precisa enxergar o caminho à frente. Mas ela se sente aqui de alguma forma acorrentada, impossibilitada, nessa pessoa está impossibilitada de enxergar a verdade. Por isso ela se nega. E aí quando fala na carta 6 de copas com Ás de copas, é algo que além de me trazer nostalgia, me traz algo afetivo. É uma coisa no trabalho que me traz grande contentamento emocional. Aqui eu estou falando de algo que a pessoa sonhava em trabalhar, né? A carta Ás de copas no trabalho me vem sempre com uma energia de... É algo que eu sinto intuitivamente que é uma bênção na minha vida. Nossa, eu sonhei com esse trabalho. É uma coisa que me traz... Poxa, mas eu não alcancei porque eu fui puxada ali no meu tapete. Mas isso não importa, isso está no passado. E esse conflito, e esse problema que houve aqui, né, nos 5 de espadas, eu preciso tomar a rédea da minha vida. Eu preciso entender que eu sou líder da minha vida. Eu preciso domar o meu leão. Eu sou o cara que é o rei. Eu não posso ficar pensando que, poxa, aquele momento eu tive em baixa se eu fui a pessoa que fiz, né, a besteira. Ou de a pessoa que sofreu, né, que está ali agora com a espada erguida. Não só com a espada, mas olha o poder aqui dessa pessoa de transformar a realidade, de ser líder da própria vida e, sabe, transformar tudo. Então, quando você fica olhando para a vida com esse olhar de vítima, de que me puxaram no tapete, a energia é: eu sou enganada, eu sou fraca. Página, vira essa página para você seguir, né, para o futuro. Olhando aqui agora o que está sendo oferecido. Porque o que está lá na frente não importa. Se eu não viver, eu não vou nem atingir aquilo, né? E a morte é algo real. Mas aqui, a ideia para mim maior é: caramba, eu estou pensando no futuro, ainda nem estou lidando direito com o presente, sabe? Então aqui, pede essa maturidade, pede esse olhar maduro, de líder da própria vida. Me fizeram isso sim, mas agora eu passei por cima disso. E entrego nas mãos da espiritualidade aquilo que eu não tenho competência, porque eu sou igual a pessoa. E apesar de ser uma pessoa boa nisso, eu também erro em outra, sabe? Esse entendimento. A carta que saiu aqui foi a carta da casa. Quando a gente sai desse lugar de vítima, tudo muda. Ó, os ratos, a carta da escassez, né? Da perda. A prosperidade aqui, ó, disponível para você. E a última carta aqui, ó, carta. O que acontece aqui para mim? Ó, no final do baralho, a carta do cavaleiro. Aqui você vislumbra algo sólido e próspero na sua vida e tem uma parceria fiel aqui para você trabalhar, né? Que você pode confiar, não sei se aqui se trata de um sócio, mas para você ter essa prosperidade, essa solidez que você quer na vida profissional, você precisa abandonar esse sentimento de escassez, de medo, de ficar ali correndo contra o tempo, né? Porque você já viveu isso te machuca ainda. Cara, supera, sabe? Tipo, supera. A parceria que está disponível para você no trabalho, ou que você já tem, né? Se estão falando aqui de alguém que já está vivendo isso aqui, é alguém que você pode confiar no trabalho. Então a traição estava lá atrás, no passado, não é aqui agora. Então tira essa venda dos olhos. Enxerga essa situação com o real potencial que ela tem, que é algo afetivo, né? Que mexe com o seu coração, que traz nostalgia, né? Que é sólido, é próspero. Foca nisso aqui, deixa o passado para trás. Foca que agora a possibilidade, a proposta que está sendo entregue aqui para mim, ó, nessa copa aqui, ó, é algo próspero e sólido. E deixa o passado. Entrega nas mãos da espiritualidade. Lembrando que não nos cabe julgar o outro. Estamos todos aqui nessa grande escola chamada vida. Me cabe seguir em frente com as lições que eu tenho. Somente, tá? Eu vou tirar aqui um conselho da espiritualidade agora para fechar essa leitura de trabalho. É uma grande lição, né? A gente entregar nas mãos da espiritualidade. Não me cabe a mim, né, uma vingança. Quem sabe ela é Deus. Eu não sei de vingança. Eu sou tão pequena quanto essa pessoa. Só erro em outras coisas. A gente vê a vida assim, a gente realmente deixa a quem de direito. Cabe à espiritualidade julgar a sentença de cada um, não a mim, que sou uma pessoa humana como aquela pessoa, que tem tanta chance de errar quanto ela. A que saiu dança no ritmo da vida. Hoje eu encontro alegria no meu coração. Eu tomo a minha vida, torno a minha vida mais leve ao deixar ir o que não preciso mais. Olha isso. Olha essa sensação, né, de um conflito. Deixa isso para trás, tá?
Deixo ir aquilo que eu não preciso mais e me alinho com quem sou e reconheço gentilmente quem não sou. Eu sou grato pelo que tenho e estou em paz com o que não tenho. Aceito e aprecio minha vida como ela é e vivo de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira, danço com a vida e vejo a magia no amor florescer. Lindo! Só colabora com tudo que falou. Deixa para trás. A sua vida, agora, é um momento próspero. É só você deixar toda a mágoa a cargo da espiritualidade, porque eles sim vão julgar quem merece, quem não merece, qual é o karma que tem que voltar, qual não a gente, tá? E se abre para a prosperidade, porque é algo que vai trazer muita emoção, né? Algo muito afetivo para você, ligado ao profissional, tá bom? Deixo vocês aqui, queridos, um grande beijo, vou abrir a leitura de finanças, se quiserem ficar comigo aqui, eu vou agradecer e adorar o seu carinho, tá bem? Um grande beijo, até a próxima. Olá, para quem quis ver a leitura sobre finanças, vou começar aqui, vou tirar uma carta desse oráculo, Palavras de Criança, sobre o assunto finanças, dinheiro. Vamos lá. Sai aqui energia da verdade falando. É uma coisa que o homem usa para dizer que os outros estão errados. Ela é parecida com a lua e tem um monte de caras diferentes. Quando a verdade é verdadeira mesmo, todo mundo concorda com ela. Aí a frase, abra mão das falsas verdades. Olha que interessante. Essa carta aqui saindo para a área de finanças, eu penso o seguinte. Existe a verdade que eu quero e a verdade real, né? Quando eu vejo que a minha área financeira, ela não está sendo como eu quero, qual é a única pessoa, vamos dizer assim, que é algo que é recorrente ali naquela equação? Sou eu. Sou eu que determino as escolhas para onde eu vou guardar ou colocar o dinheiro. Sou eu que decido, ou deveria ser, sobre onde eu vou investir. Então, a verdade que você precisa ver é, se tem sobrado menos do que você gostaria, onde você de fato tem investido o seu dinheiro? Essa resposta é uma verdade que só cabe a você, né? Se não está, né, vamos dizer assim, sobrando quanto você gostaria, no que você está investindo? Quando você abrir os olhos para essa verdade, talvez você vá ter, né, uma vida mais próspera, né? Se os grandes investidores dizem que é importante investir, por que não começa com pouco? Se as pessoas que estão à frente, né, em finanças falam que é importante, né, aplicar o dinheiro em determinados... tem gente que aplica de diversas formas, né? Por que você não começa, pelo menos, a ler sobre? Então, não precisa se tornar, né, um exímio investidor, mas de você saber como o seu dinheiro pode render, como você pode fazer para que você compre um determinado material com menor preço, que estratégias você pode criar. Então aqui me vem algo dizendo que a verdade é, você tem o dinheiro que você acha que merece. E se quiser mais ou melhor, você vai precisar estudar sobre, né? Mas eu pensar que a verdade está ali no meu banco, a verdade está ali na aplicação, a verdade está ali quanto de fato sobra. E isso é importante, eu olhar. Se eu quero encarar essa verdade ou não é outro problema, se eu consigo encarar isso, né? Mas aqui a verdade é, olhe para os fatos, né? Então abra mão das falsas verdades. Ah, eu tenho feito, mas de fato nada muda, né? Então o que você está repetindo aí que não está funcionando mais, que pode ser melhorado, tá bom? A segunda carta do oráculo saiu sobre energia. Aqui, quando tem esses homens conversando, me vê energia de... Às vezes eu fico doando a minha energia para algumas pessoas, para histórias que não são minhas. E de fato, para estudar sobre como fazer com o meu dinheiro, eu não faço. Aqui me vem como se estivesse alertando, né? Onde eu estou colocando a minha energia? Ou então pensar assim, eu tenho gastado, né? Por exemplo, se você nunca fez esse controle, seria legal. Tem gente que faz assim, de uma coisa simples, tá? Um envelope para cada área da vida. Vou botar gastos pessoais, transporte, saúde, e a pessoa tem envelope. E aí cada coisa que ela comprar ou gastar,
derivada lá dessa área, ela coloca a notinha naquele lugar. E ao final do mês ela vai ver com o envelope que está mais cheio. Caramba, gastei muito comendo fora, com lazer. Vou ter que rever isso. Então, esse é um exemplo que você pode fazer para você saber onde você está colocando o seu investimento, o seu dinheiro. Porque o dinheiro também é energia. O dinheiro é fruto do meu trabalho, do meu tempo. Se isso não for energia, eu não sei mais o que é, né? É pura energia. Então, se eu observar qual é o meu foco, eu vou conseguir saber se é ali que eu quero que esteja ou não, né? Se talvez aquilo esteja acontecendo porque eu não estou tendo um cuidado, que nem era por escolha, é realmente porque eu estou gastando de qualquer jeito. Então, esse cuidado maior, você vai ver o resultado melhor, né? Pelo menos você vai saber onde você está gastando. E aí, quando você pensar em economizar, já sabe qual categoria da vida, né? A segunda carta que sai daqui, maravilhosa essa carta, né, para situação financeira, sobre abundância. O quanto você é abundante, o quanto você faz dinheiro. Então não permita que a sua mente, que as suas sombras, que ela definam essa falta de abundância. Porque aqui me parece que é alguém que não falta oportunidade, só que gasta mais do que ganha. E aí, para que você tenha essa vida próspera e menos dor de cabeça, você tem que saber onde está investindo o seu dinheiro, né? Para que não seja uma torneira. Acho que esses dias eu falei numa leitura sobre torneira aberta. Que não seja uma torneira aberta. Que seja realmente algo que você quer investir. Se você gastar o seu dinheiro bem gasto, com consciência, mesmo que seja um valor alto, por exemplo, poxa, eu gastei numa viagem, mas você volta de lá cheio de ideias, feliz, né? Descansado. Poxa, esse dinheiro valeu a pena. Agora, poxa, eu comprei porque eu estava ansioso, aí eu saí para comprar umas coisas, acabei gastando, eu não vou usufruir nada disso. Caramba, olha que gasto, né? Ou então, poxa, eu comprei uma mercadoria numa loja, fui descobrir que na outra loja estava 2 vezes mais barato. Caramba, que desperdício. Então, tenha um cuidado maior nesse gasto, tá bom? Aqui sai a carta da totalidade. Quando eu percebo, por exemplo, se a gente pensar nessa energia aqui voltada ao dinheiro, tá tudo unido, né? Até as minhas emoções estão ali, de alguma forma, contribuindo para aquela energia do gasto desnecessário, para aquela energia que está sendo desperdiçada. Então, aqui me fala de eu entender que eu estou aqui, tem 3 pessoas, né? Inclusive, você pode falar aqui de família. Faço parte desse todo. Então, quando eu gasto o meu dinheiro de forma... Quero tirar essa luz aqui do vídeo. Quando eu gasto o meu dinheiro de forma excessiva, sem esse cuidado aqui, é como se eu estivesse, de alguma forma, jogando contra, né? Aqui, se o balanço não for igual, quando essa pessoa chegar, a outra, em vez de estar aqui, ela vai estar saindo. Então, tem que ter um combinar, né, de impulso ali para que esse balanço chegue na velocidade desse e no meio eles encontram a pessoa e a pessoa que está num balanço, né, num trapézio aqui, né, possa passar para outro. Eu tenho que estar jogando a meu favor. Se eu quero melhorar a minha casa e fazer uma obra nela, poxa, eu não posso deixar o meu dinheiro ir, né, pelo ralo quando eu estou saindo para comer mais do que eu gostaria. Seria melhor fazer algumas comidinhas gostosas em casa para economizar um pouco? Então me fala para eu ter o entendimento de que eu preciso fluir com a vida, né? Aquele balanço que fica assim, se esse balanço for esse aqui for, nunca vai ver, ele vai chegar, eu vou sair, né? Eles têm que estar juntos aqui para a pessoa poder passar de um trapézio para outro. Ou eu tô ali dizendo sim para um monte de coisa que eu deveria dizer não porque eu tô com um projeto maior que é de guardar o dinheiro, sabe? Aqui a carta Anjos e Cristais saiu a carta, o cristal charoíta, falando de proteção espiritual. Aqui fala que sobre o anjo da guarda, né, que te cuidam e te protegem físico, emocionalmente e energeticamente. Aqui talvez a gente esteja falando de alguém que precisa pedir orientação espiritual para te ajudar nessa caminhada financeira. De alguém que pode estar precisando acender uma vela para o anjo de guarda para pedir clareza, para pedir proteção. Pode ser que esteja falando com uma pessoa, mas é importante dizer, né? Vou tirar aqui um animal de poder sobre a área do trabalho. Sai a carta do canguru, falando o seguinte: atue com a energia de proteção maternal e acolhimento. Ela utiliza sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. A energia manifesta-se para aflorar a satisfação de ser útil, na habilidade colocada a serviço do outro.
desenvolver o voluntariado, olha isso, momento de equilíbrio, força e coragem. Aí a frase, por meio do divino que habita em mim, eu sou em todas as partes. Então eu sou a manifestação do amor, da sabedoria, da bondade acolhedora e da coragem, porque possuo a previsão e vejo muito além de todas as necessidades humanas. Aqui me veio muito forte que também podemos estar falando aqui de equilíbrio, que um fala do canguru, no sentido de, caramba, eu estou ganhando tanto dinheiro, o que me custa doar para que o universo esteja, vamos dizer assim, de certa forma equilibrado? Tem sobrado uma grana, né? Poxa, eu tenho tido umas bênçãos do universo, e como se faz para devolver essa energia, sabe? Seria um bom momento pensar em como poderia fazer uma caridade para quem precisa, já que você está numa fase abundante, né? Isso é bem legal, ver essa energia aqui agora. Agora eu vou tirar aqui 3 cartinhas de tarô, para quem quer saber sobre finanças nesse último trimestre de 2025. Já estamos chegando no final do ano. Parece que foi ontem que o ano começou, né? Aqui sai a carta do 3 de paus. Cartaz de paus. Não sei se aqui é uma mensagem para alguém. Me veio na cabeça aquela música da Cássia Eller, Mudar as Estações. Nada mudou. Eu não sei se tem a ver com essa leitura, tá? Me veio com quem baralhava as cartas. Carta 8 de paus. A carta 8 de espadas. Olha essa carta aqui. A pessoa se sente acorrentada, né? Eu vou voltar para aquela primeira energia que eu falei, sobre alguém que está se sentindo assim, preso, de não ter a grana que gostaria. É a sua própria vida, né, que está sendo modificada ou que está estagnada, né, por conta disso. Aqui, essa carta 3 de paus veio com energia para mim de, importante nesse momento, você ter precaução nos próximos passos. É importante nesse momento você olhar o cenário antes de agir. Se a carta 2 de paus tem alguém estagnado, planejando, na carta 3 já tem alguém em movimento. E esse alguém em movimento aqui é em busca de algo real, é em busca de algo que vai trazer um movimento na vida, é em busca de algo que vai trazer talvez até um novo começo, né? Inclusive até de uma aventura. Então aqui, para que você se coloque nesse momento, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que você queira fazer uma viagem, né, nessas férias. E você se sente assim, impedido. Você se sente, ela tá presa com o próprio cabelo. O próprio cabelo está prendendo ela. Mas olha só, tá dentro de uma bacia cheia de água, presa, enroscada pelo próprio cabelo. Essa carta fala sobre alguém se sentir restringido, né? Mas de alguma autossabotagem aqui. Então aqui me parece que você diz que quer viajar, né? Diz que quer investir em algo, mas gasta dinheiro com bobagem, por exemplo. E aí aqui, se você for caminhar, apesar dessa análise, se você não tiver feito, né, o seu dever de casa e ter planejado como deveria ser na etapa anterior, essa aqui é a carta 2 de paus, essa aqui é a 3 de paus, esse movimento que deveria ser bom para te levar a algo grande, né, próspero, me fala que vai ser uma autossabotagem, um tiro no pé. Então, para que você tenha esse começo próspero, bonito, né, digno, você vai ter que fazer um planejamento aqui para esse algo, né, nas finanças. Aqui, olha isso, só carta de paus, que eu também não tinha reparado. E aí você pode não estar reparando, né, essa energia está na leitura, você pode não ter reparado que aqui o que está te faltando é ação, ou ação demais. A ação que você deveria estar parado, guardando isso, você está gastando. Então aqui, se a carta de paus fala do elemento fogo, e fogo é ação, aqui fala que essa ação precisa ser planejada, para que não tenha autossabotagem, para que você planeje isso tudo e você execute, né, os seus planos. Então aqui precisa de um plano que precisa ser colocado em prática, que vai trazer um novo começo sim, abundante inclusive, e aqui com uma sensação de algo grande, uma sensação de que te pede, cartão de paus, falar algo rápido, né? Como se fosse assim, isso que você quer tem de ser a sua prioridade.
tá? Aqui, a prioridade que você tem é nesse movimento calculado e planejado, que vai te trazer algo inicial, um recomeço muito grande, tá? Aqui, se a gente estiver falando de alguém que está investindo em algo que vai trazer um retorno financeiro no trabalho, aqui também fala sobre alguma cura, né? Essa carta está totalmente verde. O cabelo fala também de algo ancestral. Sabe o que me veio aqui agora? Essa mulher presa pelo próprio cabelo. Essas prisões que a gente tem de padrões familiares. Isso é uma crença limitante. Você fazer esse caminho de riqueza e de prosperidade aqui, dessa abundância toda que está disponível aqui para você, né? A carta da abundância que saiu em finanças. Você precisa se libertar dessas crenças familiares, que a sua família era uma família pobre. Não, sua família foi pobre até chegar a você. Você tem todo o potencial aqui. Carta de Espadas fala sobre a nossa mente, né? Quanto essa pessoa, você está se vendo assim preso. Vou tirar aqui clarificando essas 3 cartas. Já essa carta da temperança, mas vou baralhar um pouco mais. Vamos lá. Clarificando aqui essas 3 cartas. Todas de paus, né? Tá aqui no meio, vamos lá. Clarificando aqui, ó. As de copas, clarificando a carta 3 de paus. A carta do Rei de Espadas, clarificando a carta As de paus. E a carta 8 de paus, a carta, desculpa, 10 de ouros, clarificando a carta 8 de paus. No fundo do deck, a carta da Roda da Fortuna. Aqui fala sobre esse novo início, né? Sobre isso que está se movimentando na sua vida. E por isso, então, você vai fazer esse movimento, né? Você vai se movimentar em direção a algo que vai trazer esse contentamento emocional, né? Esse investimento que você está tendo com relação ao seu dinheiro, você já pensou muitas vezes na sua mente. Como fazer, você já planejou, já calculou, recalculou. Você sabe da verdade, inclusive está sendo intuído aqui pela sua espiritualidade, que esse início, ele é abundante, ele é próspero, né? Ele é algo que fala de algo que vai trazer, inclusive, uma sensação de aventura, né? Na sua vida. E que você já calculou e recalculou muitas vezes, né? Não é por falta disso que vai começar. Inclusive, a sensação aqui, a prosperidade vai vir para toda a sua família. Então, esse movimento rápido, algo que você precisa priorizar, porque não só você vai gozar disso, mas a sua família vai gozar dessa vida próspera que você vai viver, né, nos próximos dias, talvez até antes do final do ano. Por quê? Porque você aprendeu a lidar, ou está aprendendo, se você estiver nessa caminhada, né, com essa dualidade de lidar com a sua luz e com a sua sombra. Caramba, eu sou uma pessoa que trabalho tanto, ganho tanto dinheiro, mas caramba, eu gasto no movimento da luz. Então, equilibrar isso. Eu ganho dinheiro, mas também sei investir. Eu não gasto ele e não fico aqui nessa roda que não tem fim. Não. Agora eu sei me equilibrar. Eu sei ganhar e sei também não gastar. Aí essa sombra desaparece. Como se agora você estivesse em equilíbrio, né? E isso sim, parece que vai vir uma abundância que você vai gozar com toda a sua família, tá? Vou tirar 3 cartas aqui. A carta dos trevos. Pura sorte aqui esse trevo, tá? Sai os 2, eu vou deixar a casa da solidez. Embaixo a carta dos ratos, saiu na leitura anterior de trabalho, se quiser dar uma olhada nela. E a última aqui é a carta do buquê. No fundo do deck, você já tem mirado isso. Esse planejamento que você sai em busca, ele está sendo feito. Você já está mirando lá na frente para onde você quer ir, o que você quer alcançar. Vai trazer um contentamento emocional. Vai trazer um gozo não só para você, para sua família. Essas cartas são lindas, né? E aqui você já pensou, ponderou muito, né? Se não fez, é o momento de fazer. Vai te trazer clareza, né? E aí você tá vendo, tá vislumbrando o que você quer alcançar. Uma pessoa que sabe o que quer aqui, ou que está prestes a saber. Desse início abundante, né? Maravilhoso, próspero na sua vida. E a escassez vai ficar de lado, porque você vai colocar isso para se movimentar, né? Você vai lidar, né, com a sua luz agora, deixando a sua sombra de lado, porque agora você entendeu, né, que parte desse equilíbrio é você também saber investir em si. E isso vai te trazer solidez e muita boa sorte, tá? Vai te trazer algo que realmente você pode contar, que vai ser firme e vai te trazer muita sorte, tá?
Carta muito positiva para finanças, muito mesmo. E finalizo aqui com uma carta mensagem da vida. Aqui no final das contas é isso, né? Um aprendizado muito grande, né? Desse planejamento, de não se sabotar diante da vida, porque tem prosperidade no seu caminho, tá bom? Aqui saiu a carta da verdade, falando o seguinte: hoje eu descubro que a minha maior verdade está dentro de mim. É uma força divina que sussurra a partir do meu eu interior. Eu escuto essa voz atentamente, pondo de lado a minha mente controladora. E dessa maneira eu encontro todas as respostas que estou procurando. Eu agora estou em harmonia comigo e dou boas-vindas ao amor de Deus, que é a verdade que vai me guiar em direção ao meu brilho mais pleno. Aqui me veio muito confirmando essa carta, né, a Roda da Fortuna, falando sobre esse equilíbrio que você atinge durante essa caminhada, né? E aí ela fica, vamos dizer assim, possibilitada a ser uma jornada linda, sem autossabotagem, sem se esquecer no caminho, focando naquilo que é importante, né? E aí essa riqueza, essa prosperidade vai vir para você e para toda a sua família, trazendo isso aqui, ó, muita abundância mesmo, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem, espero que eu tenha ajudado, que seja um finalzinho de ano com esses 3 meses que faltam muito próspero para todos nós, tá bem? Deixo para vocês um grande beijo, queridos, e até a próxima.